coisa importante que colocaram aqui que eu achei muito legal é: Débora, qual que é o perfil do aluno aprovado? Gente, essa foi uma pergunta bacana. Essa foi uma pergunta interessante que eu trouxe aqui, porque a resposta não é simples, não é direta. E eu achei muito interessante porque existe um perfil, existe um padrão, né? É claro que existe exceções, como tudo na vida, nada é uma regra de 100%, existem exceções, mas existe um padrão de candidato que é aprovado em menos de um ano. Então, nós vamos falar sobre ele, porque se você não tem esse perfil, ainda dá tempo de você começar a desenvolvê-lo, ok? Gente, por que eu estou trazendo essa pergunta e por que eu achei essa pergunta tão interessante? Porque o sucesso, ele deixa as pistas. Se eu tenho um perfil de candidato, tenho lá 100 alunos, 1000 alunos que são aprovados, que tem esse mesmo perfil, é sinal que essa é uma característica recorrente em quem é aprovado. Então, é importante a gente dar atenção para isso. Por isso que eu trouxe, porque a pessoa soube fazer essa pergunta, que eu achei bem interessante, e ela é extremamente coerente, porque realmente existe um padrão de alunos que são aprovados em medicina em menos de um ano. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos vários perfis de aluno quando a gente pensa em vestibulares de medicina. Até porque os alunos eles estão em tempos diferentes. Nós temos o aluno que está no terceiro ano, ele está num tempo da vida. Nós temos alunos que estão no cursinho no primeiro ano, que está ali bem próximo do aluno que está no ensino médio. Tem alunos que estão no cursinho há 4, 5 anos, que é outra coisa, outra característica completamente diferente daquele aluno de terceiro. Tem alunos que já se formaram em outras áreas, já têm família, têm filhos, estão retomando os estudos agora para realizar o sonho da medicina. São períodos, são fases da vida diferentes. E como a gente fala de fases diferentes, nós temos situações diferentes, características diferentes. Se as características são tão diferentes, como existe um perfil? Só que é possível traçar um perfil de estudante que é aprovado em medicina em menos de um ano. Por quê? O que é muito comum quando a gente fala de estudante de vestibular de medicina? O estudante de vestibular de medicina, ele escutou a vida inteira e ele escuta o tempo inteiro que ele precisa estudar muito, que ele precisa saber tudo, que ele tem que conseguir fazer todos os exercícios, que ele tem que gabaritar tudo para ele conseguir passar em medicina. E não é uma verdade, porque quando você entra nessa vibe de que tem que saber tudo, tem que estudar tudo, aí você entra numa bola de neve onde é o que a maioria dos candidatos executa, é o que a maioria dos candidatos fazem. E aí você tem que pensar e ter um senso crítico aí em algumas coisas. Se a maioria dos candidatos fazem isso e não passam, talvez não seja o melhor caminho. Vamos pensar aqui, a maioria tem determinado comportamento. E esse comportamento não leva à aprovação em medicina em menos de um ano. Então, você precisa se colocar em um comportamento diferente. Porque se você entrar na mesma onda, né, no mesmo ciclo que a maioria já entrou e que não é aprovado, a tendência é que você repita o ciclo. Não, no ciclo normal, o aluno demora de 3 a 4 a 5 anos para aprovar em medicina. Se você entrar nesse ciclo, você vai demorar esse tempo. Se você não quer isso, você precisa fazer algo diferente. E os alunos que são aprovados em medicina em menos de um ano, eles fazem algo diferente. Eles têm esse perfil de fazer algo diferente. E, Débora, qual que é esse perfil? É o aluno que ele entende que ele não tem que dominar tudo. Porque se ele tiver que dominar tudo, ele vai ter que entrar nesse ciclo de 4, 5, 6 anos de cursinho. Se eu não quero ficar esse período todo, se eu não quero ficar esses anos todos no cursinho me preparando, eu vou ter que fazer algo diferente, me comportar do jeito que esses alunos que passam em menos de um ano se comportam. Já fiz várias vezes live, né, com alunos que são aprovados em menos de um ano. Depois, se tiver oportunidade, assiste essas lives. E uma coisa muito interessante que todos eles falam bastante. Eu focava somente naquilo que ia ser cobrado de mim. Então, se você pega, em muitas faculdades, né, tem lá aquela cartilha dos aprovados. Então, é como há quanto tempo você demorou? 5 anos, 4 anos, 3 anos, 6 anos, 7 anos me preparando. Aí você pega uma galerinha muito pequena que aprovou direto do terceiro ou na primeira tentativa. E aí você vai conversar com esses candidatos. Esses alunos aprovaram, só que eles não estudavam tudo. Eles estudavam de forma focada e direcionada somente
naquilo que é cobrado deles. Isso é um diferencial. E eu percebo muito isso, né? Porque tenho contato com muitos alunos. Então, se você quer passar em medicina em menos de um ano, você precisa ter foco, precisa direcionar os seus estudos para aquilo que vai ser cobrado de você. A partir do momento que você quer abraçar tudo, quer fazer tudo, aprender tudo, infelizmente, você está abrindo mão da sua vaga em medicina. Você até consegue essa aprovação, sei lá, fiquei 3, 4, 5 anos e passei. Vai passar. Se você não desistir, vai passar. Mas se você quer passar em medicina em menos de um ano, é importante você saber tudo da sua prova e abrir mão de outra coisa. Ó, pensa o seguinte, quando você optar por uma faculdade de medicina, você precisa se preparar para ela. Porque olha só, eu quero fazer medicina no Einstein. Quando você escolhe Einstein, você tem que abrir mão de todas as outras. E o que significa isso? Significa estudar para o Einstein. Então, o aluno que ele quer estudar para tudo, é mais ou menos, é lógico, a analogia, né? É a pessoa que quer fazer faculdade de tudo. Ah, eu quero ser médico, mas eu quero ser advogado, mas eu quero ser economista, eu quero ser, sei lá, eu quero ser tudo, eu quero ser engenheiro. Não dá. Você vai ter que escolher um. Então, escolha a faculdade que você quer, escolha qual é a faculdade que você quer se formar como médico, como médica, e estude direcionado para ela. Por quê? Porque isso vai fazer diferença. Quando você estuda focado e direcionado, você tem resultado, porque você direciona os seus estudos, coloca energia em um lugar só. Deu para entender, gente? Ficou claro?